aí, turmas militares, aqui é a professora Lucy Vidinha. Nossa aula de matemática de hoje vai ser sobre trigonometria. Preparados? Então vamos! Bom, pessoal, antes da gente começar as nossas questões da apostila dessa aula de hoje de trigonometria, vamos fazer um resumão? Então, olha só, para esse resumão, marquei aqui um triângulo como exemplo ABC, tá? Esse triângulo é retângulo em A, ou seja, tem um ângulo de 90 graus aqui no vértice A, tudo bem? Os outros ângulos eu chamei de alfa e de beta, tá? Os lados, ó, o lado oposto ao vértice A chamei de Azinho, o lado oposto ao vértice B chamei de Bzinho e o lado oposto ao vértice C chamei de Czinho, tudo bem? De cara, como é um triângulo retângulo, esse lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, o Azinho, a gente já sabe que é a hipotenusa. Tudo bem? Então, o B e o C, que são os lados que formam o nosso ângulo reto, os lados perpendiculares entre si, são os catetos, tá? Mas vamos falar aqui uma coisa sobre catetos. A gente pode ter dois tipos de cateto, catetos opostos ou catetos adjacentes. Mas isso vai depender, tá? O B não vai ser sempre cateto oposto, o C não vai ser sempre cateto adjacente, nem vice-versa. Vai depender do que, Lucy? Vai depender de qual ângulo a gente vai estar fazendo referência. Ou seja, por exemplo, aqui o lado B. Se a gente está fazendo referência ao ângulo alfa, o cateto B está formando o ângulo alfa. Ou seja, em relação a alfa, o Bzinho é um cateto adjacente, tá? Porém, se a gente estiver falando do Bzinho em relação ao ângulo beta, ó, o Bzinho está oposto ao ângulo beta. Significa que em relação ao ângulo beta, esse Bzinho é um cateto oposto. Ou seja, depende em relação a qual ângulo a gente está fazendo referência, tá? Mesma coisa que o Czinho. O Czinho em relação ao alfa é o cateto oposto. Agora, o Czinho em relação ao ângulo beta é o cateto adjacente a beta. Tudo bem? Só uma observação, pessoal. Alfa e beta aqui são os ângulos que, junto com 90 graus, formam o trio de ângulos internos desse triângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus, tudo bem? Se a gente já tem 90 graus, significa que 90 graus, que é o que falta, tem que ser igual à soma de alfa mais beta. Ou seja, o alfa e beta aqui são ângulos complementares. Por quê? Porque a soma deles é igual a 90 graus. Guardem essa informação, tudo bem? Agora, vamos falar um pouquinho sobre as razões trigonométricas. Olha só, a razão seno, cosseno e tangente. Isso aqui são as definições das nossas três razões. Ou seja, o seno sempre vai ser o cateto oposto de um ângulo sobre a hipotenusa. Já o cosseno sempre vai ser o cateto adjacente de um ângulo sobre a hipotenusa. Enquanto que a tangente vai ser o cateto oposto de um ângulo sobre o cateto adjacente desse ângulo. Ou seja, se a gente pegasse aqui cateto oposto sobre hipotenusa, que é o seno, e dividisse por cateto adjacente sobre hipotenusa, que é o cosseno, a gente cortaria as hipotenusas e formaria exatamente isso aqui, cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou seja, a gente também pode escrever a nossa tangente como a razão entre o seno e o cosseno de um ângulo. Tudo bem? Então, vamos fazer aqui as relações desses ângulos que a gente falou no problema? Olha só, o seno do alfa. Seno do alfa tem que ser o cateto oposto do alfa sobre a hipotenusa. Cateto oposto do alfa, ó, é o Czinho. Então, aqui ficou Czinho sobre o A, que é a hipotenusa. Agora, o cosseno do alfa. Cosseno do alfa, ó, tem que ser o cateto adjacente do alfa, que é o Bzinho, sobre a hipotenusa, que é o Azinho. Por fim, a tangente do alfa. Tangente do alfa, ó, é o cateto oposto a alfa, que é o Czinho, dividido pelo cateto adjacente a alfa, que é o Bzinho. Então, ficou aqui Czinho sobre Bzinho. Vamos fazer a mesma coisa agora para o ângulo beta.
para vocês repararem que o seno, cosseno e a tangente tem que estar relacionados aí a algum ângulo, certo? Tem que ser a razão de algum ângulo. Então, olha só, o seno do beta vai ser quem? Cateto oposto ao beta, que é o Bzinho, sobre a hipotenusa, que é o Azinho. Agora, o cosseno do beta, olha só. Cosseno do beta é o cateto adjacente ao beta, que é o Czinho, sobre a hipotenusa, que é o Azinho. Por fim, tangente do beta é o cateto oposto a beta, que é o Bzinho, dividido pelo cateto adjacente a beta, que é o Czinho. Então, ficou aqui Bzinho sobre Czinho. Reparem o seguinte, olha só, pessoal. O seno do alfa deu C sobre A. O cosseno do beta também deu C sobre A, ou seja, esses caras estão iguais. Enquanto que o cosseno do alfa, que deu Bzinho sobre A, está igual ao seno do beta, que deu Bzinho sobre A também. Então, esses caras aqui também estão iguais. Já a tangente do alfa deu Czinho sobre B, que é exatamente o inverso da tangente de beta, que deu Bzinho sobre B. Ou seja, trocamos aqui, ó, só o numerador de lugar com o denominador. Por que isso está acontecendo? Lembra que a gente falou lá no início que alfa e beta são ângulos complementares? Então, ó, quando temos ângulos complementares, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar e vice-versa, tá? Enquanto que a tangente de um ângulo é também igual ao inverso da tangente do seu complementar. Por isso que essas relações estão acontecendo, ok? Beleza, entendemos as razões trigonométricas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os ângulos notáveis, tá? Esses ângulos aqui podem ser quaisquer ângulos aí entre os 0 graus e os 90 graus, tá? Os ângulos que a gente pode ter ali formando os nossos triângulos retângulos, tá? Esses ângulos aqui não podem passar de 90, por quê? Se o beta for 90, já vai estar 90 mais 90, já vai estar dando 180, ou seja, o alfa não teria nem que existir. Não ia dar para formar um triângulo com dois ângulos retos, tudo bem? Então, esses ângulos aqui tem que ser valores entre 0 e 90 graus. Show? Dentre esses valores, alguns ângulos se destacam, por isso que eles recebem esse nome de notáveis. São eles o 30 graus, o 45 graus e o 60 graus. Então, a gente tem essa tabelinha aqui para vocês lembrarem sempre os valores do seno, do cosseno e da tangente desses três ângulos, tudo bem? Ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Raiz em todo o mundo sobre 2 em cada um. Ou seja, aqui, ó, ficou o seno de 30 graus, 1 sobre 2. O seno do 45 graus, raiz de 2 sobre 2. O cosseno do 60 graus, 1 sobre 2. Tudo bem? Lucy, e as tangentes? As tangentes, ó, é só fazer seno dividido pelo cosseno. 1/2 dividido por raiz de 3 sobre 2 vai dar exatamente raiz de 3 sobre 3. Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 vai dar 1. E aqui, raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 sobre 2 vai dar exatamente raiz de 3, tá? Esses valores vocês precisam ter gravados aí, guardados na mente de vocês. Tá bom, pessoal? Vamos para as questões agora? Vamos então começar agora a resolver as questões da nossa apostila. Essa primeira questão de Picard diz o seguinte: as cidades A, B e C situam-se às margens de um rio e são abastecidas por uma bomba situada em P, conforme mostra aí a figura abaixo. Sabe-se que o triângulo ABC é retângulo em B e a bissetriz do ângulo reto corta AC no ponto P. Se a medida aí do BC é igual a 6 raiz de 3 km, então CP é, em quilômetros, igual a... Vamos resolver, pessoal, essa questão? Bom, pessoal, dados do problema e figura desenhados aqui pra gente, tá? Ó, o BC 6 raiz de 3 que ele deu já tá anotado aqui. Esse ângulo de 30 graus já está anotado aqui, tá? Esse BP, ele fala que é bissetriz, então vamos dividir logo esse ângulo aqui de 90 graus em dois ângulos de
45 graus. Tudo bem? Ele está querendo descobrir o valor de CP, ou seja, vou chamar esse carinha aqui de X para a gente saber que é exatamente quem nós estamos querendo calcular. Tudo bem? Vamos começar tentando descobrir aí alguns valores, algumas relações entre esses segmentos. Olha só, nesse triângulo ABC, a gente já tem que aqui é 90 graus, temos que aqui é 30, esse ângulo que está faltando aqui é os 60 graus, certo? Nesse triângulo aqui, a gente tem os ângulos, a gente tem o valor de BC, então a gente consegue achar tranquilamente o valor de AB e o valor de AC. Como? Olha só, 60 graus. O 6 raiz de 3 é o cateto oposto aos 60 graus. Se a gente quiser achar, por exemplo, a hipotenusa, o AC, relação entre seno e hipotenusa, entre cateto oposto e hipotenusa, é qual? É o seno, já falei, né? Então, vamos colocar aqui. Seno de 60 graus vai ser o cateto oposto, que é o 6 raiz de 3 nessa questão, dividido pela hipotenusa, que é o AC. O seno de 60, um ângulo notável, lá na tabela, ó, raiz de 3 sobre 2, igual a 6 raiz de 3 sobre AC. Podemos aqui, ó, simplificar o raiz de 3 com o raiz de 3, multiplicando cruzado, a gente chega que o valor do segmento AC é igual a 12 quilômetros. Então, vamos anotar aqui, ó, AC igual a 12 quilômetros, tá? Da mesma maneira, a gente consegue achar BA. Como agora, ó, usando 60, a gente tem o cateto oposto, temos a hipotenusa, queremos o cateto adjacente. Então, a gente pode usar qualquer uma das razões, né? A gente pode usar tanto a tangente quanto o cosseno. Então, vamos usar o cosseno, ó. Cosseno de 60 graus vai ser quem? O adjacente, que é o AB, sobre a hipotenusa, que é o 12, que é quem a gente acabou de achar. Então, olha só. Cosseno de 60, lá na tabela, 1 sobre 2, igual a AB sobre 12. Multiplicando cruzado, a gente chega que 2AB é 12, ou seja, AB é 12 dividido por 2, 6 quilômetros. Então, vamos anotar aqui também, ó, 6 quilômetros. Pessoal, se aqui, ó, PC é X, que é quem a gente quer achar, e o AC todo é 12, a gente pode chamar esse pedacinho AP como 12 menos X, que é o quanto falta em X para virar 12. Tudo bem? Agora, a gente vai usar um teorema que se chama Teorema da Bissetriz Interna. Então, olha só, vamos terminar de escrever aqui. Por que a gente vai usar esse teorema? Porque a gente deu o nome ali, achamos valores para cada um desses segmentos, tudo bem? E a gente tem uma bissetriz aqui, cortando o nosso triângulo. Então, ó, a gente pode falar que o BC está para CP, assim como o BA está para AP. Então, ó, para ficar mais fácil, eu gosto de marcar os pontos da bissetriz. É como se a gente traçasse os dois possíveis caminhos, de um ponto até outro. Então, ó, seria BC para PC ou CP, tá? Então, ó, BC para CP. E aqui de BA para AP. Então, ó, BA, AP. Vamos substituir os valores aí que a gente achou e que a gente nomeou. Então, olha só, ficaria 6 raiz de 3 sobre x igual a 6 sobre 12 menos x. Ó, podemos simplificar aqui o 6 com 6 e multiplicar cruzado. Não esquece que aqui tem que fazer um chuveiro, tá, pessoal? Então, ficaria x igual a raiz de 3 vezes ali o 12 menos x. Multiplicando, ficaria 12 raiz de 3 menos raiz de 3x. Esse raiz de 3x, vou jogar para lá somando. Então, ó, vai ficar raiz de 3x mais x igual a 12 raiz de 3. Vou colocar o x em evidência, ó, vai ficar vezes raiz de 3 mais 1. Por que você fez isso, Lucia? Para pegar esse cara aqui que está multiplicando x
e jogar para o outro lado, dividindo, certo? Para isolar o nosso x. Então, vai ficar 12 raiz de 3 dividido por raiz de 3 mais 1. Estamos com raiz no denominador, temos que racionalizar. Então, ó, se está raiz de 3 mais 1, vou multiplicar por raiz de 3 menos 1. Por quê? Para cair no produto da soma pela diferença, a gente fazer uma diferença de quadrados e sumir ali com essa raiz, tá? Lembrando que na racionalização, quem a gente multiplicar embaixo, tem que multiplicar em cima também para poder manter a equivalência da nossa fração, tá? Então, ficaria assim, ó, 12 raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3, né? Então, seria aqui 12 vezes 3, menos 12 raiz de 3 vezes 1, 12 raiz de 3. Tudo isso sobre, lá embaixo, ó, o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Ou seja, ó, nosso x seria 36 menos 12 raiz de 3. Tudo isso sobre 3 menos 1, que é 2. Show? Ó, esses dois caras são múltiplos de 2, então eu posso cortar direto aqui com o nosso 2, tá? 36 por 2 deu 18, menos 12 raiz de 3 por 2 vai dar 6 raiz de 3. Colocando ali o 6 em evidência, ficaria assim, ó, 6 vezes 3 menos raiz de 3 quilômetros. E isso tá na alternativa letra B. Beleza, pessoal? Número 2, também da EPICAR. Uma coruja está pousada em R, ponto mais alto de um poste, a uma altura H do ponto P no chão. Ela é vista por um rato no ponto A, no solo, sob um ângulo de 30 graus, conforme mostra a figura abaixo. O rato se desloca em linha reta até o ponto B, de onde vê a coruja agora, sob um ângulo de 45 graus com o chão, e a uma distância, BR, de medida 6 raiz de 2 metros. Com base nessas informações, estando os pontos A, B e P alinhados e desprezando-se a espessura do poste, pode-se afirmar, então, que a medida do deslocamento AB do rato, em metros, é um número entre letra A, 3 e 4, B, 4 e 5, C, 5 e 6 ou D, 6 e 7. Vamos lá, gente. Partiu, então, questão número 2. Olha só, figura, passei já aqui para o caderno, tá? Aqui tá a nossa corujinha, o nosso rato estava no ponto A, andou até o ponto B, a gente quer essa distância, então eu chamei aqui de x, tá? Então, x é o valor que a gente quer encontrar nesse problema. Vamos começar olhando para esse triângulo pequeno, por quê? Porque ele é reto, tem o ângulo de 90 graus e porque a gente já conhece a hipotenusa dele, tá? E conhecemos também aqui esse ângulo de 45 graus. Então, olha só, para descobrir esse valor de H, a gente pode fazer o seguinte, nós queremos o cateto oposto, já temos a hipotenusa, relação entre cateto oposto e hipotenusa é o quê? É o seno. Então, a gente pode escrever o seguinte, ó, seno de 45 graus igual ao Hzinho, que é o seu cateto oposto, sobre a hipotenusa 6 raiz de 2. Seno de 45 graus é um cara notável. Lá na tabela, raiz de 2 sobre 2, iguala lá ao H sobre 6 raiz de 2. Multiplicando cruzado, pessoal, ou mais fácil ainda, pega esse 6 raiz de 2 que está dividindo o H e joga para lá multiplicando. Por quê? Porque a gente quer achar só o H certo, já queremos deixar ele isolado. Então, olha só, 6 raiz de 2 vezes raiz de 2, 6 raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. Tudo isso sobre 2, então, ó, já podemos cortar esse 2 com 2. Ou seja, o H, a altura, é 6 metros. Então, já vou botar aqui, ó, H igual a 6. Como nesse triângulo, pessoal, ó, 90 graus, 45. Então, aqui quanto falta para 180? 45 também. Significa, ó, que esses segmentos são iguais. Esse triângulo é um triângulo isósceles. Por quê? Os ângulos da base dele são iguais. Ou seja, se aqui é 6, aqui também é 6, tá?
A gente também poderia ter feito isso direto calculando o cosseno de 45. Aí a gente ia achar aqui o cateto adjacente. Tudo bem? Agora sim, vamos olhar para esse triângulo grandão, ó. No triângulo grandão, também temos um triângulo, ó, APR reto, com um ângulo de 90 graus no P, tudo bem? Temos esse ângulo aqui de 30 graus, conhecemos o cateto oposto ao 30 graus e queremos descobrir aqui, ó, o cateto adjacente, para descobrir esse valor de x. Ou seja, relação entre cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Então, vamos fazer aqui, ó, a tangente do 30 graus. O cateto oposto é 6 e o cateto adjacente, ó, é esse AP todo, ou seja, é x mais 6, ou 6 mais x, tanto faz, tá? A tangente do 30 graus é notável, é a raiz de 3 sobre 3, tá lá na nossa tabela de ângulos notáveis, tá? Igual aqui a 6 sobre 6 mais x. Multiplicando cruzado, pessoal, ó, raiz de 3 vezes 6, 6 raiz de 3, mais raiz de 3 vezes x, raiz de 3x, igual a 3 vezes 6, 18. Queremos descobrir o x, então vamos deixar ele isolado, ó. Raiz de 3x igual ao 18, que já estava do outro lado. 6 raiz de 3 está positivo, vai para o outro lado negativo, tá? O raiz de 3 está multiplicando x, então vai para o outro lado, dividindo todo o segundo membro. Então, ficou assim, ó, o nosso x. De novo, nessa questão, ó, nosso denominador tem uma raiz quadrada, então a gente vai racionalizar. Vou multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Lembrando que aqui tem que fazer chuveiro, tá, pessoal? Então, olha só. Vai ficar 18 vezes raiz de 3, 18 raiz de 3, menos 6 raiz de 3 vezes raiz de 3, ó, repetir o 6, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Tudo isso sobre 3. Todos esses caras aqui são múltiplos de 3, então eu posso simplificar os dois ao mesmo tempo com 3. É como se eu estivesse colocando 3 em evidência, tá? Então, olha só. 18 cortando com 3 vai dar 6 raiz de 3. Ó, aqui sobrou 6. Menos 6 vezes 3, ó, 3 cortando com 3 vai ficar menos 6. Pessoal, colocando aqui o 6 em evidência, vai ficar 6 vezes raiz de 3 menos 1. Como ele está querendo ali, ó, um valor aproximado, um número entre, a gente vai aproximar aqui o nosso raiz de 3 do nosso valor conhecido, não precisa de muito, tá? Vou colocar aqui 1,7. 1,7 menos 1 vai dar 0,7. Então, ó, 6 vezes 0,7 vai dar 4,2 aproximadamente o nosso x. Significa que é um número entre 4 e 5. Ou seja, a alternativa correta é a letra B. Terceira questão. Em relação à figura abaixo, tem-se que o ângulo CAD mede 30 graus, AC mede 2 centímetros e BC mede 4 centímetros. Vamos anotar isso aí na figura. Se AC é perpendicular a CB e AD é perpendicular a DB, então BD em centímetros é igual a... Vamos tentar fazer? Pausa o vídeo, tenta resolver essa questão. Assim que conseguir, dá o play e segue na correção. E aí, pessoal, conseguiram fazer essa número 3? Ó, figura desenhada, dados anotados do problema. Tudo bem? Para facilitar, eu vou chamar esse ponto aqui de P, tá? Não tem letra nenhuma nele lá no problema, mas eu vou chamar de P só pra gente conseguir trabalhar melhor aqui, fazer essa questão juntos melhor. Tudo bem? Então, olha só. Nesse problema, o que a gente está querendo descobrir é o valor de BD. Então, vou chamar aqui de X, tá? Esse X é o que a gente quer achar no nosso problema. Percebam o seguinte, pessoal. Eu tenho esse ângulo de 30 aqui, nesse ângulo de 30 graus, nesse triângulo APC, é por aqui que eu vou começar, tá?
Então, eu vou começar tentando descobrir quem é esse valor de PC, tudo bem? Então, olha só, eu tenho 30 graus, é um triângulo retângulo. Então, eu conheço já o seu cateto adjacente, que é o 2, quero passar a conhecer o seu cateto oposto. Ou seja, a relação entre cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Então, vamos fazer aqui, ó, a tangente de 30 graus. Vai ser igual ao CP sobre 2. Tangente de 30 graus é um ângulo notável, só olhar lá na tabela, ó, raiz de 3 sobre 3, igual a CP sobre 2. O 2 está dividindo o CP, passa para lá, multiplicando, correto? Ou seja, o nosso CP vai ser igual a 2 raiz de 3 sobre 3. Tudo bem? Então, se esse pedacinho aqui, ó, é 2 raiz de 3 sobre 3 e todo o BC é 4, significa que esse outro pedacinho, ó, o BP, a gente consegue achar fazendo essa subtração. Então, ó, o BP vai ser a mesma coisa que 4 menos o 2 raiz de 3 sobre 3, tá? Para ficar mais elegante, vamos resolver aqui essa subtração. Vamos juntar esses termos, ó. Vou colocar 1 no denominador do 4. O MMC aqui é 3 mesmo, né? Então, 4 vezes 3, 12, menos 1 vezes 2 raiz de 3, 2 raiz de 3. Tudo isso aqui sobre 3, que é o nosso MMC, tá? Então, a gente passou a conhecer esse segmento aqui, BP, também, tá? Então, vou até botar uma setinha aqui, ó. Ele vale 12 menos 2 raiz de 3, tudo sobre 3, tá? Agora, se a gente olha para o nosso triângulo BPD, esse aqui, que tem, ó, o cateto X, tá? A gente consegue fazer a seguinte relação, olha só. No triângulo APC, a gente tinha 30, 90 e esse ângulo aqui, que é os 60 graus, né? O quanto falta para 180. Esse ângulo é OPV a esse, ou seja, aqui também é 60 graus. Então, olha para o triângulo BPD agora. Temos 60 graus, 90 graus. Logo, esse ângulozinho aqui, ó, que eu vou pintar de preto, tem que ser 30 graus, ó, igual a esse, para poder fechar os 180, ó. Esses dois triângulos são até semelhantes entre si, tá? A gente poderia continuar esse problema fazendo semelhança. Só que tem um jeito mais fácil de fazer, que é o seguinte, olha só. Ele é um triângulo retângulo. Conhecemos o seu ângulo, que é 30 graus. Conhecemos a sua hipotenusa, que é o 12 menos 2 raiz de 3 sobre 3, tá? E queremos descobrir o seu cateto adjacente ao 30 graus. Então, relação entre cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Então, basta que a gente faça isso aqui, ó. Cosseno de 30 graus igual ao seu cateto adjacente, que é o x, sobre o 12 menos 2 raiz de 3, tudo sobre 3, que é a nossa hipotenusa desse triângulo. Vou até anotar aqui, ó, triângulo BPD, que a gente está fazendo agora essa relação, beleza? Então, olha só, esse 3, denominador do denominador, posso jogar lá para cima multiplicando o x, certo? O cosseno de 30 graus é um cara notável, tá lá na tabela, ó, raiz de 3 sobre 2. Então, aqui ficou 3x sobre o 12 menos 2 raiz de 3. Só multiplicar cruzado, pessoal, ó. 2 vezes 3x, 6x. Raiz de 3 vezes tudo isso aqui, ó, tem que fazer chuveiro, cuidado com isso. Raiz de 3 vezes 12, 12 raiz de 3. Menos raiz de 3 vezes 2 raiz de 3 vai dar 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá 3, né, gente? Então, olha só. Esse 6 está multiplicando o x, passa para o outro lado dividindo, né? Então, ó, vou até colocar aqui já um 6 em evidência. Vamos fazer diferente agora essa simplificação, para vocês não ficarem mal acostumados, ó. 12 raiz de 3, coloquei o 6 em evidência, é 2 raiz de 3. Menos 6, eu coloquei o 6 em evidência, então aqui fica 1 mesmo, né? Então, ó, o 6 que estava multiplicando o x veio para cá dividindo. A gente pode cortar, ou seja, o nosso x deu 2 raiz de 3 menos 1.
correto? Centímetros, que é a unidade de medida que a gente está usando nesse problema. Então, alternativa letra C. Show, pessoal? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Um beijão e até a próxima!